Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Dr. Aldo Tumulin, sou cardiologista e quero falar para você alguns conceitos sobre uma doença extremamente comum, importante e deletéria para a saúde humana, que é o diabetes mellitus, que é uma doença que afeta crianças e adultos. Basicamente, temos dois tipos de diabetes. Diabetes insulino dependente, mais comum nos mais jovens e crianças, e o diabetes insulino independente, mais frequente nos adultos e idosos. O diabetes é uma doença causada pela má produção de insulina pelo corpo humano. A insulina é um hormônio responsável por colocar a glicose do sangue para dentro das células do corpo humano, para que elas possam exercer seu metabolismo, queimar a glicose através do oxigênio e produzir energia para as células. Portanto, se o açúcar não sai da corrente sanguínea para entrar para dentro das células, ele vai sendo acumulado na corrente sanguínea. E os níveis normais de açúcar na corrente sanguínea é em torno de 120 miligramas por 100 ml de sangue. Ou seja, se você fizer um exame para medir o açúcar no seu sangue e der acima de 120, significa que você é diabético. É claro que esse exame deve ser feito com pelo menos umas 6 horas de jejum, porque senão não vai ter valor exato para conferir esse diagnóstico de diabetes, tá? Então, podemos medir o açúcar no sangue em qualquer hora do dia, mas para afirmarmos o diagnóstico de diabetes, teria que estar em jejum e, se possível, repetir outras vezes para confirmar isso que eu estou falando. Bom, uma vez que a quantia de açúcar no sangue está elevada acima desse nível aí, nós vamos ter uma série de consequências para o organismo. E a maior consequência, a consequência mais grave que pode acontecer é que a microcirculação, aqueles vasos bem fininhos, que nós chamamos de capilares, porque são da grossura de um cabelo, mais ou menos, da espessura de um fio de cabelo, eles são afetados por esse alto nível de açúcar no sangue. E, na verdade, eles perdem a sua função de levar o sangue até os lugares mais remotos do corpo humano. Por exemplo, os pés, as mãos, né? Mesmo nível cerebral, cardíaco, renal, é afetado também a circulação. Inclusive, para você ter uma ideia, até os nervinhos do nosso corpo que recebem sangue através desses capilares, podem parar de receber circulação sanguínea e perdendo a sua funcionalidade. Então a pessoa começa a ter formigamentos em pés e mãos porque os nervinhos estão morrendo. Com isso, a sensibilidade da pele diminui e essas pessoas podem bater os pés e sofrer micro rachaduras e nem se aperceber disso, e isso virar uma ferida que demora muito para fechar. Na verdade, ela nem chega a se fechar e constituir uma feridona no pé que nós chamamos de pé diabético, que às vezes leva inclusive à amputação do pé, da perna, e a pessoa pode perder os membros inferiores. Isso também pode acontecer nas mãos. Mas o que nós vemos mais frequentemente são os chamados órgãos-alvos sendo atingidos, principalmente coração, cérebro e rins. A microcirculação desses órgãos é afetada e, por causa disso, eles não conseguem executar sua função de maneira adequada. O coração vai desenvolvendo microinfartes e, com isso, a funcionalidade contrátil vai diminuindo. Então a pessoa caminha para um quadro que nós chamamos de insuficiência cardíaca. E isso é progressivo.
No quadro renal, nós vamos ter a mesma coisa, pouca circulação na microcirculação renal. Então a taxa de filtração renal cai e o indivíduo vai caminhar para aquilo que nós chamamos de insuficiência renal. E se isso for progressivo e chegar a níveis mais intensos, o indivíduo vai perder a função renal e ele vai ter que ir para a hemodiálise para poder filtrar o seu sangue de maneira adequada. A mesma coisa pode acontecer também do lado cerebral e o indivíduo vai ter um quadro de isquemia cerebral difusa, com esquecimento, piora da memória, piora da visão, piora da audição, enfim, as funções cerebrais vão ser diminuídas por causa da própria ação do diabetes destruindo a microcirculação. Então, como você pode ver, o diabetes é uma doença que afeta o corpo como um todo. Por isso é que nós temos que ter cuidado com essa doença e, na maioria das vezes, a ampla maioria das vezes, as pessoas acabam descobrindo que são diabéticas por um acaso, porque ela não dá sintomas no começo do seu curso. Então, apenas quando o indivíduo já está tendo problemas de microcirculação, é que ele vai ao médico e o médico vai dar essa notícia para ele. Portanto, é muito importante que você faça exames pelo menos uma vez por ano para você saber como está a taxa, a quantia, o teor de glicose no seu sangue. Como eu disse, se estiver acima de 120, está alterado. E não precisa ser muito acima, um pouco acima já é deletério para o corpo, tá? E como eu disse, a diabetes é uma doença silenciosa e que afeta cerca de 10 milhões de brasileiros. Ou seja, é uma doença relativamente comum, não é uma doença rara, tá? E por ser silenciosa, a maioria das pessoas, quando irão procurar a ajuda do médico, já estão com seus quadros avançados e eles não têm volta. Mesmo que você comece a se tratar, aquele estrago que já foi provocado, ele não volta mais ao normal. E aí você vai ter dano no coração, nas pernas, no rim, em algum lugar. Bom, existem outras doenças que associadas ao diabetes podem causar também mais estragos ainda para a circulação, que é o caso da pressão alta, da hipertensão arterial, que é uma doença que também afeta a circulação. Aí dos vasos maiores, não da microcirculação. Então, essa associação, pressão alta e diabetes, ela é altamente lesiva ao organismo. E só tem um jeito de você cuidar disso de maneira adequada, fazendo medição da pressão arterial, pelo menos umas 2 vezes ao ano, e medição do diabetes pelo menos uma vez no ano. As pessoas que têm familiares que têm pressão alta, que têm diabetes, têm mais chance de ter essas doenças. As duas. Por isso, se você tem alguém na sua família que tem diabetes, que tem pressão alta, tem que buscar tratamento, tem que buscar investigar, tem que ir lá querer saber se tem ou não. Outra coisa, as pessoas que estão em tratamento com essas duas doenças, que já sabem que tem, não deve abandonar o tratamento de maneira alguma. Não tem cura. Essas doenças não saram. Você vai tomar remédio o resto da sua vida. Por quê? Porque o remédio faz a quantia de açúcar no sangue abaixar e ficar normal. E o da pressão também faz a pressão abaixar e ficar normal. Se você tomar remédio trazer para os níveis normais, tanto o açúcar do sangue quanto a pressão do seu sangue, o seu corpo não vai sofrer problemas, não vai sofrer estragos. Mas se você tomar o remédio irregularmente, ou muita gente está tomando o remédio, mas não está controlando nem o diabetes, nem a pressão. A pessoa toma o remédio, mas os níveis continuam elevados.
ela precisa ir ao médico e pedir para acrescentar remédios, trocar remédios, enfim, ela precisa buscar alguma forma de controle. Eu conheço vários pacientes diabéticos que têm diabetes com nível de glicemia, de glicose no sangue acima de 200. E aí ele começa a tomar remédio e baixa para 150, 140, ele fica feliz da vida. Isso não é uma solução. A solução é abaixo de 120. 140 é melhor que 200, mas também faz estrago. Faz estrago no rim e faz estrago na circulação periférica. Então, o correto é você entrar na faixa normal desses exames, tanto do diabetes, acima de 120, tanto da pressão, acima de 120/80 ou 12/8, né? Durante o período noturno e no dia, abaixo de 14/8. Então, essas campanhas que são feitas é exatamente para tentar alertar você desses riscos, para que você procure se instruir sobre isso, procure cuidado sobre isso. E se você tem parentes que você já sabe que tem esse problema, que eles venham até aqui para receber mais instruções e conhecer mais sobre isso. E não se esqueça, pessoas que sofrem diabetes, pessoas que sofrem pressão alta, são pessoas que frequentemente apresentam outros problemas de saúde. Por isso eu recomendo que você se associe à Help Móvel para você ter assistência médica e socorro médico onde você estiver, em casos de emergências, urgências e inclusive de casos que não são emergenciais. Nós temos também o teleatendimento, a orientação telefônica com o nosso médico que fica aqui na base. Então, esse vídeo é para você conhecer um pouco mais sobre essas doenças, esses diagnósticos, doenças extremamente comuns e lesivas ao organismo humano. Até uma próxima chance. Obrigado.